Caros filhos e filhas, a primeira leitura que hoje ouvimos retrata-nos a vacilação do profeta Jeremias e, por outro lado, a irresistibilidade do chamado de Deus em relação ao seu profeta. Jeremias diz: eu quis deixar de falar, eu quis abandonar a profecia, porque a profecia tornou-se para mim uma causa de irrisão, tornou-se para mim causa de perturbação, causa de vexame, causa de perseguição. Mas eu caí desfalecido. Jeremias cai desfalecido diante de sua vocação profética, e o primeiro versículo como que resume o restante da leitura, porque nele Jeremias diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jeremias se deixa seduzir pela vocação de Deus, que faz dele um profeta, e a partir daí, seduzido por esta vocação, ele enfrentará toda a perseguição, enfrentará tudo que se levantará contra ele. Nessa sua atração, neste seu ser atraído por Deus, Jeremias é figura profética do próprio Cristo, porque é em Cristo que essas palavras se cumprem plenamente. Cristo é aquele que diz: minha alegria é fazer a vontade do Pai. O coração de Cristo é perfeitamente atraído pela vontade do Pai. E por isso, ele que veio ao mundo como profeta dos profetas, ele que veio ao mundo para anunciar aquilo que os profetas não haviam anunciado, aquilo que ficara oculto no decurso dos séculos, ele, atraído pelo Pai, começa hoje a anunciar aos seus discípulos o quanto isto lhe custará. Mas ao mesmo tempo começa a anunciar que esta realidade, a paixão, está no seu desígnio, está na sua vontade, está na decisão eterna do Pai, e não é algo acidental. No início do Evangelho, São Mateus nos diz que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém, que ele devia sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que ele devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É verdade que a paixão de Cristo é também fruto da maldade humana. É verdade que a paixão de Cristo é também o maior de todos os crimes já cometidos. Ela é o assassinato de Deus feito homem. Mas é verdade, por outro lado, que a paixão de Cristo não é principalmente um fruto da maldade humana, não é principalmente um resultado da recusa ao Evangelho, mas é principalmente resultado da sua vontade deliberada de testemunhar a verdade e de dar a sua vida pela remissão dos nossos pecados. Eu repito, a paixão de Cristo não é um acidente de percurso, não é algo que aconteceu por acaso. Ele não diz: infelizmente eu vou a Jerusalém, infelizmente talvez eu sofra na mão dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, dos anciãos, infelizmente talvez eu seja... Não, ele diz que ele deve ir a Jerusalém, que ele deve sofrer, que ele deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esta é a sua vocação. Mas adiante ele dirá no seu interrogatório: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E no Evangelho, em vários momentos, ele revela que a paixão o chama. No Evangelho de São João, ele chama a paixão de a minha hora. Isto é, aquilo para que eu vim ao mundo. Quando a Virgem Maria pede que ele ajude os noivos em Caná,
Ele diz: a minha hora ainda não chegou. Como quem diz, a verdadeira solução que eu trarei para todo o conflito que é a vida humana, para todo o sofrimento da vida humana, a verdadeira solução eu darei na cruz. E depois disso, em muitos momentos, ele se refere à sua paixão como a minha hora, a minha hora. Até que ele diz: Pai, é chegada a hora. Então, se a cruz não é um acidente, se a cruz não é fruto do acaso, se a cruz é abraçada deliberadamente por Cristo, e se Cristo começa a mostrar isso aos seus discípulos, o que viria do alto, a inspiração que podia vir do alto aos seus discípulos, era uma inspiração de aceitação e de fé. E entretanto, o que nós vemos hoje no Evangelho é bem o contrário. São Pedro tenta repelir a cruz, afastar Cristo da paixão. Ele começa a repreender nosso Senhor. Deus não permita tal coisa, que isto nunca te aconteça. E aí o mesmo Pedro, que no último domingo foi elogiado, porque inspirado pelo Pai, ele disse uma palavra que até então ninguém tinha dito: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mesmo Pedro, sobre o qual nosso Senhor disse que edificaria a sua igreja como pedra de edificação, agora ele é gravemente repreendido por nosso Senhor. Ele ouve a palavra mais dura do Evangelho: Vai para longe, Satanás, tu és uma pedra de tropeço. Tu és uma pedra de tropeço. O Pedro, que é pedra de edificação, quando se deixa inspirar pelo Pai, quando pensa humanamente, se deixa guiar pelo demônio. Cristo está dizendo que toda tentativa de afastá-lo da paixão é satânica, é diabólica, é diabólica. Cristo e a cruz não podem ser separados. Cristo veio para isto. E todo católico deve ter uma fé muito firme e convicta acerca desta verdade. É triste ver, mesmo dentro de certas tendências de catolicismo, se é que isso se pode chamar catolicismo, uma tentativa de afastar o Cristo da cruz, de aliviar a cruz, de amenizar a cruz. O Cristo no qual nós cremos é o Cristo crucificado. A cruz que nós veneramos é a cruz na qual morreu nosso Senhor. O Cristo da cruz é o Cristo morto. Daí que é triste perceber que em muitas igrejas e capelas o Cristo morto foi arrancado e substituído por uma imagem do Cristo ressuscitado, ou pior, por um pedaço de pano. Não, quem estava na cruz não era o Cristo ressuscitado, era o Cristo morto por nós. Quem estava na cruz não era um pedaço de pano branco, não, era o Cristo morto por nós. Morto por nós. Para isto ele veio a este mundo, para se oferecer pela remissão dos nossos pecados. Agora, depois de dizer essa palavra dura a São Pedro, nosso Senhor vai além. Ele dá um passo além. Ele começa a dizer aos seus discípulos que a cruz não é só para ele. Não é. A cruz é também para os discípulos. Jesus diz: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, a cruz não somente não é um acidente na vida de Cristo, como ela também não é um acidente na vida do católico. Cristo não está dizendo simplesmente tolere a sua cruz, suporte a sua cruz. Não, ele está dizendo: tome a sua cruz, abrace a sua cruz, abrace.
abrace. Não se trata de uma aceitação passiva dos sofrimentos que a vida nos oferece. Não. Se trata de um tomar ativamente a cruz. Porque quem quiser seguir a Cristo, necessariamente se infligirá sofrimento. Quem quiser seguir a Cristo, travará uma luta contra si mesmo. Primeiro começará a combater os seus pecados mortais, se houver pecados mortais. E isto será doloroso. Lutar contra o pecado é cansativo, é trabalhoso, é oneroso. Depois, livre dos pecados mortais, o fiel começará a lutar contra os seus pecados leves. Depois contra os seus defeitos, contra os seus vícios, as suas manias, os seus gostos, os seus caprichos. E tudo isso é custoso. Vede, caríssimos filhos, que não se trata, repito, não se trata de suportar as dores que nos vêm. Não. Se trata de nós mesmos tomarmos a cruz. Nós mesmos precisamos tomar a firme resolução de nos combater, de matar o pecado em nós, de matar em nós a criança pirracenta, o homem velho, o animal teimoso, que não quer se sujeitar a Deus, que não quer fazer a vontade de Deus. Mas, Padre, vale a pena? Vale a pena abraçar a cruz e seguir a Cristo? Bom, o Cristo responde: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, este vai encontrá-la. Nós, com efeito, temos em nós uma vida terrena, biológica, e nesta vida é que se encontram essas realidades que nós precisamos matar: os nossos pecados, os nossos caprichos, as nossas manias. Só que nós temos também uma vida espiritual, a vida da graça, a presença de Deus nas nossas almas. Quem tentar salvar a sua vida terrena vai perder a sua vida espiritual neste mundo e perder a vida eterna no mundo. É uma escolha. Agora, quem tiver a coragem de perder a sua vida terrena por Cristo, de abrir mão, de renunciar, este vai encontrar a vida verdadeira. De fato, diz Cristo, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua vida? De que adianta? De que adianta fugir da cruz? De que adianta fingir que Cristo não está crucificado? De que adianta fingir que nós não precisamos combater, que nós não precisamos mudar de vida, que nós não precisamos nos converter e tolerar e suportar e abraçar as dores e os sofrimentos que estão implicados nisto? De que adianta fazer isso tudo e depois ir para o inferno, perder a vida eterna? De que adianta? Porque o Cristo virá, ele diz, virá na sua glória com os seus anjos, a glória do Pai com os seus anjos, e retribuirá a cada um conforme a sua conduta. No fundo, o grande perigo é nós nos esquecermos disso, nos esquecermos do futuro que já está anunciado. Quando Cristo chegar, e ele chegará durante a nossa vida, ou chegará até nós por meio da morte, quando Cristo chegar, nenhum de nós terá como desculpa a afirmação de que não estava avisado. Nós ouvimos o Evangelho. Ele disse que retribuirá a cada um conforme a sua conduta. Ele disse que quem abraçar a cruz salvará a sua vida. Quem morrer por ele estará salvando a sua vida. Salvando a sua vida. Então parece que vale a pena. Parece que vale a pena. Porque se trata de ir para o céu. E pelo céu tudo vale a pena. São Paulo hoje, na segunda leitura, na sua carta aos Romanos, nos fala justamente da necessidade de nós
nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os judeus estavam muito acostumados ao ritual do templo, muito cheio dos sacrifícios. Também os romanos, no seu paganismo, estavam acostumados à noção de sacrifício, pelos sacrifícios que eram oferecidos aos deuses. Entretanto, São Paulo ele diz: nós precisamos oferecer a Deus um sacrifício espiritual. Um sacrifício espiritual unido ao sacrifício de Cristo na cruz. Um sacrifício vivo, santo e agradável. E São Paulo diz em que consiste este sacrifício. O que é que nós precisamos matar em nós? Sacrifício envolve sempre morte. E São Paulo explica o que é que nós precisamos matar em nós para oferecer a Deus. Ele diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Como é triste ver muitos católicos conformados com o mundo. Católicos que se deixam guiar pelo espírito do mundo, pelo espírito que fala na televisão, nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação em geral. Mas São Paulo está sendo muito claro: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. E ele explica: renovando o vosso modo de pensar e de julgar, para discernir o que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. No fundo, o grande problema de São Pedro no Evangelho de hoje foi o seu modo de pensar e de julgar. No Evangelho do último domingo, ele pensou e julgou não movido por si mesmo, mas movido pelo Espírito do Pai. Hoje, ele pensou e julgou movido por um pensamento humano e diabólico. Jesus o chama de Satanás e diz que ele não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Que hoje nós nos disponhamos a julgar as coisas de um modo novo, a julgar cada coisa segundo a relação que esta coisa tem com a vida eterna que Deus tem para os seus amigos. Que cada coisa seja julgada e pensada segundo este critério: isto agrada a Deus? Isto é bom? Isto é perfeito? Isto me leva para o céu? Isto me aproxima de Deus? Ou isto me conduz ao inferno? Isto me afasta de Deus? Que nosso Senhor e a Virgem do Patrocínio nos deem a coragem necessária para renovar o nosso pensamento, para renovar os nossos critérios. E aí, com o juízo renovado, com os critérios mudados, nós seremos capazes, com a graça de Deus, de abraçar a cruz e entrar no céu por meio da cruz. Vitória, da igreja, vitória tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Louvado seja nosso Senhor